Boa noite, pessoal. Me desculpem a demora, nós tivemos um problema aqui com o equipamento e com a internet, por isso essa demora. Então, de qualquer forma, eu farei as lives antes e às 7 eu estarei disponível com vocês no WhatsApp. Até bom que a gente vai conversando enquanto vai passando a live para não acontecer mais esses imprevistos, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da última estrutura. Nessa última estrutura, a criança já tem mais tônus muscular, porque ela já é mais velha, é de 3 a 7 anos. Portanto, ela será um adulto com um corpo mais delineado. Ela terá uma cintura mais fina, aquele corpo chamado corpo violão, e para os meninos terá um corpo mais delineado também. Okay? Essa estrutura é chamada histérica para a mulher e rígido para o homem. Aqui, como nós entramos na genitalidade, nós temos o sexo feminino e masculino, não é mais como os outros 4. Os outros 4 não tinha o sexo definido, aqui já tem. Ok? Então, passamos aqui por um complexo de Édipo, complexo de Elétrica. Mas o mais comum é falar complexo de Édipo para os dois. A menina apaixona-se pelo pai, o menino apaixona-se pela mãe. É uma paixão inconsciente, na qual a menina quer ser a mãe para ter o pai, e por isso a mãe precisa sair para que ela entre, e da mesma forma o menino. Nessa fase, é muito comum as mães terem ciúmes das filhas. E vejam bem, isso é sério, porque é uma proximidade muito grande da filha com o pai. E raras vezes o pai tem ciúme do filho com a mãe. Normalmente é a mãe que tem mais ciúmes, tá? Ou ela tem ciúmes, ou ela faz o seguinte, a filha dá uma birra e a mãe cede o lugar para a filha sentar à frente com o pai, por exemplo, no carro. A mãe sai da cama e a filha entra para dormir com o papai. Ou o pai sai da cama e o filho entra para dormir com a mamãe. Isso é péssimo. Para quem está nesse complexo e está desenvolvendo uma couraça aí, por quê? Aonde está a energia, portanto, agora? O fluxo sanguíneo, oxigênio, as linfas, nos órgãos genitais. Então a menina vai se tocar, o menino vai se tocar e é natural. E a gente não pode falar para bater na mãozinha da menina e falar, tira a mão daí que é sujo. Não façam isso. Você pode falar o seguinte, não fica colocando a mãozinha, porque a mãozinha pega em coisas sujas e o seu órgão está limpinho. Nós temos um hábito de inverter. E a criança nasce como se aquilo fosse sujo. E por que as mulheres têm mais problema com a sexualidade? Porque as mães têm mais medo das mulheres se tocar. E a sua criança nessa idade vai começar a ter isso. E quando o filho nessa idade começa a pegar no órgão genital, o pai vibra. É diferente. Então, mães, não tenham medo. Você precisa conversar e direcionar. Não está na hora de nada, mas a pulsação ali no órgão está muito forte. Tá? Bom, qual é o sintoma do adulto? Crescer um adulto rígido e um adulto que desenvolve uma falsa alegria. Ele se apresenta para o mundo muito mascarado. Muito, muito, muito mesmo. Então, sempre tudo está muito bom, tudo está muito certo, ele não gosta de contar nada da intimidade, tá? Só que aqui, o controle não é o outro, não é igual o psicopata que controla o outro, ele controla a si mesmo. Então, às vezes ele está com vontade de beber, mas ele não bebe porque tem que manter a linha. Ele está com vontade de fazer alguma coisa, não faz porque tem que manter a linha, não tem autenticidade nenhuma. É um corpo mais rígido, mais endurecido. Esse caráter, ele tem uma dificuldade de entrega. Então, normalmente, essas pessoas rígidas, elas têm dificuldade, por exemplo, andar de navio, às vezes pular de paraquedas, uma montanha-russa, tem mais dificuldade. Por quê? O controle muito grande de si mesmo. São pessoas mais contidas, mais educadas, ri baixo. Por quê? Porque ela tem que ser a bonequinha do papai ou o bonequinho da mamãe. Tá? Por que é uma relação doente esse caráter?
porque esse caráter entrega o corpo, mas o coração não. Tanto faz se vai ter muitos namorados, muitas namoradas ou poucos, não é isso. Mas a facilidade de entregar-se pelo corpo é mais fácil do que amar de fato. Então ela se entrega, mas não tem amor. Porque aqui houve, qual que é a ferida? A ferida aqui é injustiça. Qual que é a injustiça? Ela viu que ela foi injustiçada porque tomaram o lugar dela. Falaram para ela que o lugar era dela ou dele e tomaram esse lugar, que é o pai ou a mãe. Que injustiça. O papai é meu ou a mamãe é minha, tá? Qual que é a ferida? Rigidez. Rigidez de pensamentos. São pessoas que têm pensamentos muito rígidos. Sabe aquela cabeça dura? Oh, mas essa pessoa é cabeça dura. Como que não para pensar? Vai ser cabeça dura, é muito orgulhoso. Qual que é a insígnia libidinal? O prazer na fala. Deixa que eu faço, não precisa fazer por mim. Mas não é eu consigo igual masoquista. É um deixa que eu faço com orgulho. Tipo assim, ele não vai pedir para alguém fazer por ele. Não, pode deixar. Você não quer fazer por mim? Não? Então deixa que eu faço. Aí a pessoa fala, deixa de ser cabeça dura, eu só te falei isso. Não, pode deixar que agora eu faço. Então é muito forte o orgulho. O sentimento aqui é nojo e orgulho. Desculpa, nojo não, nojo é do psicopático. O sentimento aqui é falsa alegria e orgulho. Esse tipo de orgulho. Bom, sendo assim, esse caráter é muito ligado a sexo, porque estamos falando de genitalidade, tá? Antes de terminar de falar desse caráter, eu quero falar uma crença limitante que esse caráter tem dificuldade de lidar. Esse caráter gosta de provar para todo mundo que ele beijou pouquinhas pessoas e que ele não transou com ninguém. Se for mulher. E se for homem, que ele pegou todas e que ele traiu uma com a outra. É o contrário, é o inverso. Tá? Então, o homem rígido, ele é aquele conquistador. É aquele que está dançando com uma, eu mandei para vocês, e de olho na outra. Tá? E a mulher é aquela que também tem essa característica de, às vezes, gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, porém, ela vai falar o seguinte, eu só fiquei com uma pessoa, às vezes ficou com 20, mas ela vai falar que ficou com uma. Ela mantém uma falsa impressão de uma pessoa pura. Por quê? Porque foi falado que o sexo é feio e é impuro. Impuro é o que você faz com ele, mas impuro é o que você faz com a comida, com o seu corpo. Com o sexo é a mesma coisa. Só que, socialmente falando, o sexo teve uma conotação de pecado muito grande. E vou falar da Bíblia que eu gosto, que eu adoro. Por 2 vezes foi provado que não é exatamente isso que é o problema. Porque senão o que seria de Maria Madalena? Porque Cristo fala que quem não tivesse nenhum pecado para atirar a primeira pedra, né? Ninguém atirou. Talvez ele pudesse. Talvez não, ele poderia, mas não fez. E outro episódio bíblico que nós temos, que nos mostra que não é exatamente a parte genital que é o problema, quando Isaías fala para Deus, queima em mim o que mais me faz tropeçar. E Deus não queima o órgão genital, Deus queima a língua. Então, houve um romantismo em cima de Maria. E a Igreja Católica colocou a virgindade como algo sublime. Quantas mulheres virgens não tem nada de sublime? Tem um coração feio. Nós temos o arquétipo daquela viúva de Tieta, uma novela antiga. Ela guardava muito essa questão moral e ela era péssima de coração. Só que, se nós formos analisar ao pé da letra, que as pessoas não analisam. Eles colocaram uma condição a Maria, né, como sendo virgem e tudo mais, né?
e não que não fosse, não estou discutindo essa questão, mas como se isso fosse suficiente para que ela pudesse carregar o Cristo. E não era apenas por isso. Ela carregava o Cristo pela pessoa que ela é. Só que o romantismo na virgindade fez com que as pessoas olhassem por esse lado. Então a mulher tem que ser virgem. O homem não precisa, mas a mulher tem que ser virgem. Entendem? A mulher tem desejo. Ela não tem tanta testosterona, mas ela tem desejo. Ela gosta de conquistar e de ser conquistada mais ainda. A mulher gosta da sedução. Isso é da mulher, isso é feminino. E isso se perdeu por uma imposição. Porque uma mulher certa, uma mulher direita, ela não pode ser sensual. Ela tem que ser fria. Elegante. Porque a mulher elegante, ela é distante da mulher sensual. Não sei por quê. É tão bonita a sensualidade, mas a mulher elegante, ela é dura e rígida. Infelizmente é assim. São os arquétipos. E aí, esse caráter, principalmente, ele vive esse arquétipo. Eu sou uma mulher elegante, portanto, não posso usar uma roupa curta. Porque isso não é de mulher direita. Estou enrolada porque eu adoro uma roupa curta. Estou perdida. Não posso me portar assim ou assado. Mas o que realmente vale? E como é que fica o coração? Como é que fica a intenção, a idoneidade? Vai tudo embora? E cadê a autenticidade? Esse caráter é o que menos tem autenticidade, porque ele controla muito a si mesmo. Ele não vai beber muito, porque se ele beber muito, ele vai dar vexame. Esse caráter se controla o tempo todo. Nós passamos a vida querendo liberdade e vivemos a vida como escravos. Escravos do dinheiro. Eu tenho tudo que eu quero. Pense e pense direito, porque tudo o que quer diz respeito a muita coisa, não só o material. Então, as pessoas vivem escravo de dinheiro, escravo de moda, escravo de opinião alheia, escravo de poder, escravo de beleza, escravo de tanta coisa. E falam o seguinte: eu sou livre, eu não gosto de rotina, eu gosto de fazer tudo do meu jeito. Talvez essa seja a sua prisão. Porque ser livre, às vezes, significa ficar. Uma pessoa casada pode ser livre, uma pessoa solteira pode ser presa. E muito presa. Então, nós temos que entender o que é liberdade. Porque liberdade é você poder ser autêntico e respeitar o limite do outro. Porque ser autêntico, você não vai saindo falando tudo para todo mundo que você pensa. Isso é falta de educação. Ser autêntico é você conseguir fazer aquilo que você gosta sem agredir o outro. Os adolescentes, por exemplo, são bons exemplos. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser quem eu sou. Mas eles não estão nem aí se vão ferir o pai, a mãe, o tio. Porque na cabeça deles, ser autêntico é ser tão verdadeiro a ponto de magoar o outro. Isso não é autenticidade. A autenticidade diz respeito a limites. Liberdade diz respeito a limites. Fora de limite chama-se libertinagem. E a libertinagem não está ligada a sexo apenas. Se você abusa do poder que você tem, aconteceu uma libertinagem. É o excesso de liberdade que é libertinagem. Não é somente o sexo. O sexo é lindo, é abençoado. O que as pessoas fazem dele aí é diferente. Assim como eu citei o que as pessoas fazem da comida. Tem gente que se entope de comida, dá até uma intoxicação alimentar, vai para o hospital. Tem, às vezes, uma gordura mórbida. E aí? Isso também é a mesma coisa. Então, deixa o sexo fluir na sua vida. E esse caráter, ele tem muito esse olhar. O olhar de usar máscara de alegria sempre. E isso faz com que cada vez você se afaste mais de você.
cada vez você respire menos. Respirar mesmo de respirar, porque esse caráter respira muito pouco. A respiração é muito curtinha. Não é aquela respiração que alimenta, porque ele tem dificuldade da entrega. Então ele mais puxa o ar do que solta. E o que tem a ver respiração, Daniele? Tudo a ver. Lembra que eu falei que nós temos alguns combustíveis? A respiração é muito importante. Ela gera energia dentro do seu organismo. Então, respirar é importantíssimo. Todo mundo respira. Todo mundo sobrevive na respiração, mas respirar mesmo, algumas pessoas. O bebê respira, pelo diafragma, a barriguinha fica mexendo, né? E nós, principalmente a histérica, que ela tem que manter um corpo perfeito e murcha a barriga, não tem respiração. Só que esse caráter, existe uma capa para esse caráter. Nós temos muitas mulheres, e muito mais mulheres do que homens, que são gordinhas, porém são histéricas. Mas ela não tem o corpo delineado? Sim. Mas existe uma defesa. Por exemplo, se essa mulher gordinha fosse rica, maravilhosa e com corpo escultural, ela estaria onde ela está? O que ela faria? Ela ia prestar? Porque é assim que eles falam. Nossa, se eu fosse assim, eu não ia prestar, não. Como que seria você? Rica, poderosa, com um corpo maravilhoso. O que você faria? Ixi, ia dar certo ou não? Esse é um medo que a mulher tem. A mulher tem muito medo da sexualidade dela. Muito medo. E é uma pena, porque é a coisa mais linda. A mulher tem muito medo de ser vulgar. E não precisa ser vulgar, não tem necessidade de ser vulgar. Você pode ser sensual, elegante, feminina, sem ser vulgar. Mas o medo da sexualidade é muito grande. Tem mulheres que não têm coragem de contar para o parceiro uma vontade que ela tem. Porque senão ela vai parecer o quê? Ela não vai parecer uma pessoa boa. Contar para os filhos que ela já namorou e já divertiu, jamais. Porque os filhos têm que pensar que ela foi pura. E aí a filha que quer seguir a mãe, ela fala, meu Deus, eu não valho nada, porque a minha mãe só ficou com meu pai, só beijou meu pai, porque tem mulher que ainda faz isso. Só beijei seu pai, só fiquei com seu pai. Pronto. Aí a filha fala, nossa, eu namorei um hoje, eu quero namorar outro amanhã, e eu queria fazer o que a minha mãe está fazendo. E por que as mães fazem isso? Para as filhas serem aquilo que elas não foram. Para os filhos terem orgulho de uma mulher serena e pura e elegante. Olha que lindo. E aí o filho procura essa mulher e não vai achar. E ele vai se frustrar. Então eu quero casar com a minha mãe, porque só ela que é perfeita. A minha namorada não é, a minha esposa não é, a minha mãe é. Perfeita. Porque ela aguentou tudo do meu pai, porque é assim que as mulheres muitas vezes fazem, viu? Se vocês fazem isso, para, por favor. E os pais também fazem isso, só que as mães fazem mais. Contar, por exemplo, as coisas para os filhos. Então, quem está contando para o filho que o cônjuge é ruim, fica maravilhoso, né? Porque o orgulho é ferido. Então, se ele me traiu, ou se ela me traiu, ou se ele fez algo ruim, os filhos vão saber. Você ama seu filho fazendo isso? Isso é amor? Pensa. Mas o meu filho tem que saber quem o pai dele é. Será que é porque ele tem que saber? Ou porque o seu orgulho faz com que você conte porque você está descontando, porque você tem raiva do seu cônjuge? Se for uma mulher que traiu, então, nossa, acabou. E aí, como é que fica? O que é mais importante? Seu filho ficar do seu lado ou ficar do lado do pai ou da mãe? Ou ficar neutro? O que é mais importante? Ficar do lado de um ou outro ou ficar neutro e admirar os pais, porque os pais têm qualidade, seja lá qual for, pelo menos já de colocar no mundo. Essa aí a gente não pode discutir, né? Foi todo errado, jogou fora, jogou no lixo, fez isso, foi aquilo. Mas na hora de dar o elemento essencial para a vida, era o que era necessário. Você não sabe a proposta da sua vida? Era necessário aquele elemento para a pessoa nascer. Aquele lá, o pai ou a mãe foi perfeito. Isso é indiscutível. Fora isso, não prestou para nada, não tem problema. Deu o elemento que precisava. Por quê? Você é metade seu pai, metade sua mãe. Quer você queira, quer você não queira. É um fato.
Se eu pegar um copo d'água cheio, outro copo de água cheio, eu vou derramar metade um copo, metade do outro, nasce você. Então, se a minha metade não presta, eu não sou tão bom. Eu tenho uma metade minha que a minha mãe falou que é horrível. Ou que o meu pai falou que é horrível. E aí pensa, a mãe fala e o pai fala, uai, então minhas metades eu não sou nada, quem eu sou? As minhas metades são horríveis, eu só escuto coisa ruim. E aí, sobretudo, se for do caráter rígido, aí acabou. Porque o orgulho é muito grande nesse caráter. Gente, é muito sério isso. Eu quero que vocês analisem com a maior sinceridade. Quando você fala mal do seu parceiro, quando você fala mal da avó dos seus filhos, do avô dos seus filhos, dos tios, realmente você acha que está contribuindo? Ou você está descarregando a sua raiva? Vamos deixar os filhos fora disso? Porque nós deveríamos ter ficado fora e não ficamos. Porque talvez os nossos pais não tivessem essa instrução. E também não estou culpando nossos pais. Eles fizeram o que eles deram conta. Mas vamos fazer a partir de agora diferente. Existe até um crime. Alienação parental. Que é que você não pode falar das pessoas que o seu filho ama. E nós passamos por isso. E nós construímos isso. E quantas vezes caiu o castelo que nós construímos da nossa mãe e do nosso pai? Porque é isso que fazemos quando crianças. Nós construímos o castelo do pai e da mãe. Deixa isso aí. Deixa essas memórias boas. Para que destruir a memória que nós temos de um tio, de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe? Lembra que eu falei que o que aconteceu, às vezes a criança nem lembra, ela não precisa saber. O que vai valer é o registro que ela tem. Eu contei para vocês que eu levava minhas filhas para passear e a minha do meio falou o seguinte: mamãe, lembra que eu ia todos os dias no pão do vovô? Eu levava ela uma vez na semana. E ela falava que na cabecinha dela era todos os dias, é a imagem que ela tem. E eu falei, eu lembro. Pra que eu vou falar? Não, minha filha, era uma vez na semana só e tinha semana que não dava. Não preciso disso, é a construção que ela tem. Vamos desconstruir o que é ruim, mas aquilo que não é ruim, deixa. Aí vem a histérica ou rígida e fala assim, temos que agir com a verdade. O que é verdade? É difícil falar, porque o que você construiu na sua mente é a verdade, é a sua verdade. E para desconstruir isso, a gente tem que pelejar daqui. E vocês daí. Então, pessoal, as relações doentes, elas acontecem porque nós queremos ser melhor do que o outro. Porque nós queremos ter valor. Porque nós não amamos de forma incondicional. Nós queremos que o outro reconheça tudo que a gente fez. E é uma delícia reconhecer mesmo, mas nós queremos tanto que nós não medimos esforços e não poupamos aqueles que amamos. Então, o meu filho pode sofrer, mas ele vai saber que alguém fez um mal para ele. Olha, então ele pode sofrer. Como é que é isso? Olha que bagunça. Pensa, você falar assim, seu pai ou sua mãe foi uma pessoa boa, e aquilo te doer porque você sabe que não foi, mas você está levando alegria para um filho seu. Não seria mais gratificante? Não entendo. A minha maior vontade particular é que as minhas filhas tenham maior admiração e respeito pelo pai, pelos avós e etc. E porque eu tive essa experiência, assim como você teve, que os nossos adultos, na nossa época, eles não pensavam muito para falar as coisas na nossa frente, não tinha essa didática toda. E não era por maldade, talvez, né? Era porque era um hábito, era um costume. Mas vamos fazer diferente. Vamos analisar tudo que passamos para fazer diferente. Não vamos querer ser estrela. Amar não é isso. Amar não é a pessoa olhar para você e ver que você sofreu demais para cuidar daquela pessoa. Não é. Amar
É você fazer tudo com calma, com tranquilidade, com serenidade, aproveitar cada momento e o que passou, passou. E caminhar para frente. E lembrando que essa estrutura rígida precisa ter um olhar mais nobre para o sexo, mais puro e mais limpo. Hoje nós finalizamos as estruturas, tá? Amanhã vamos fazer um apanhado para a gente começar uma nova etapa.